E agora vamos bater um papo, né, com a nossa entrevistada de hoje, porque no último domingo aconteceu em todo o país a eleição para conselheiros tutelares, né, municipais. Mais de 50 mil, né, pessoas compareceram às urnas em Teresina para escolher os 35 novos conselheiros tutelares, cada um com 2 suplentes. Terão um mandato de 4 anos. Em nossos estúdios recebemos um dos reeleitos, né, que é Ed Carvalho, que atua aí em toda a capital. Então, lembrando que a diplomação dos conselheiros tutelares, os eleitos, né, será dia 15 de dezembro e dia 10 de janeiro, a posse dos novos conselheiros tutelares da nossa capital, Teresina. Então, nosso muito bom dia, obrigado por aceitar os convites, estar aqui com a gente para bater esse papo, para falar um pouco de como é o trabalho, para quem não acompanha muito, do conselheiro tutelar. Bom dia a todos os teresinenses, bom dia a você. E antes de iniciar minha fala, eu gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo essa entrevista nesse momento. Dizer que o mais importante dentro do órgão do Conselho Tutelar são os cidadãos, são as nossas crianças e adolescentes. Sobre a sua pergunta, a importância do Conselho Tutelar, eu gostaria de ressaltar que as pessoas têm uma visão do Conselho de forma que acha que o Conselho Tutelar ele é somente para quando uma criança é violentada. Às vezes até para reprimir, Isso, acha que é para isso. Então, assim, só depois que acontece. né? Só depois que acontece. Gente, nós somos um órgão que, acima de tudo, nós temos que trabalhar com a promoção dos direitos. Promover o direito. O que é isso? A gente tem que trabalhar com antecedência. Se você desconfia de uma violência, procure uma orientação. O Conselho Tutelar, nós estamos aqui para orientar, para esclarecer, para dizer qual é o caminho que deve ser percorrido para que você possa resolver até mesmo um conflito familiar. Às vezes, um conflito familiar simples leva a uma violência tremenda. Então, às vezes, ele diz, não, mas o Conselho Tutelar é só quando a criança já for violentada. Não, às vezes naquele conflito familiar de um marido, de uma esposa, como acontece em muitos casos, que matam a esposa, matam os filhos, né? A esposa pode procurar, dizer, olha, eu estou sendo violentada, o meu filho também está sofrendo agressão. O Conselho Tutelar está para orientar, para dizer como a gente pode prevenir aquele crime, aquela violência antes do ocorrido. Existe aquele trabalho de prevenção, né? Exato, existe o trabalho de prevenção, de orientação, porque, infelizmente, o que a gente percebe, principalmente no processo eleitoral, quando a gente passa a estar corpo a corpo com a comunidade, a gente percebe o quanto muitas pessoas olham e dizem assim, mas o que é isso mesmo? Para que serve? Né? Aí a gente diz, você já ouviu falar no Conselho Tutelar, aquele órgão que trabalha zelando o direito pela criança e do adolescente? Ah, eu sei. Mas o que é que a gente faz lá mesmo? Então, assim, essa dúvida gera pra gente, até pra mim, eu confesso pra você que... Um desconforto, né? Eu É desanimador uma situação fico, dessa, né? Fico desconfortável diante de uma situação dessa, porque eu noto que aquela falta de instrução e de informação, aquilo ali acarreta muita violência, porque ela não sabe que tem um órgão que ela pode recorrer para prevenir muitas situações que acontecem dentro da família. As pessoas existe assim um distanciamento muito grande, né, das famílias, uma falta, digamos assim, na realidade de conhecimento mesmo. As pessoas precisam saber as funções, né, do Conselho Tutelar, né? Eu gostaria de aproveitar essa pergunta, Magela, para saber assim, mais especificamente quais os tipos de violência mais frequentes, quais as vítimas mais comuns e onde costumam acontecer. Gente, olha, primeiramente, as violências mais comuns são violências sexuais, são as violências que acontecem com mais frequência. Violência sexual contra crianças, adolescentes. E eu confesso para você que nesses últimos anos que eu estive no Conselho Tutelar, pelo menos eu, como conselheiro, atendi muitos casos de adolescentes e crianças com problemas psicológicos. Qual é o problema psicológico? A criança se mutila, ela se corta e os pais não entendem o que está acontecendo com aquela criança.
não consegue identificar o que está levando aquilo ali. Então, assim, eu noto que as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles estão tendo muitos problemas emocionais, que são reflexo da relação dos pais que vivem em conflito. Eu queria dizer, são pais que vivem em conflito dentro de casa. Né? E uma criança e um adolescente em desenvolvimento, ele não tem a mente para poder filtrar aquela situação. É um para-raio dentro de casa, né? Absorve toda aquela situação. E outra coisa, eu também quero ressaltar uma pauta importante, que os últimos casos que eu atendi, a maioria das mutilações que os adolescentes sofriam são adolescentes que estão descobrindo sua sexualidade. Eu, Ed Carvalho, sou homem trans, né? Eu acredito que só tem eu de conselheiro aqui em Teresina como homem trans. E olha, eu particularmente atendi 3 moças que elas estavam cortando os pulsos com estilete e a mãe não entendia o que estava acontecendo. E quando eu conversava com ela, tímida, não conseguia dizer qual era o seu problema, mas eu conseguia identificar. Então eu dizia assim, me diga uma coisa. E aí ela, não, é isso que está acontecendo. E eu olhei para a mãe e eu dizia assim, meu amor, olha, deixa eu lhe dizer, você já observou que a sua filha, ela é homossexual? Não, eu nunca tinha observado isso. Até se espanta, né? Isso, ela não tem coragem de dizer isso para você. Ela tem medo de você bater nela por causa disso. Então você precisa conversar com sua filha. Você precisa entender o sentimento dela. A automutilação dela, que ela está fazendo nesse momento, é fruto de uma falta de expressão, de conversa, que ela não está conseguindo ter com você. Então, como a gente pode observar, até mesmo muitos adolescentes se suicidam. Porque eles não conseguem encontrar na família aquela compreensão e a família não consegue identificar. Então, existe assim, muito distanciamento hoje entre pais e filhos, né? E olha, 99% dos casos que chegam no conselho tutelar, infelizmente, é a negligência dos pais. Porque eu sempre acredito que assim, é maus filhos, maus pais. Os jovens hoje sendo pais e mães cedo. A gente sem a devida estrutura e preparo, né? Exatamente. A falta de estrutura, o momento que vivemos. Digo familiar, não necessariamente financeira, né? Mas principalmente familiar. Adolescentes com 14 anos tendo filho. Então, assim, eu pergunto como que uma adolescente de 14 anos ela vai ter estrutura psicológica para poder educar aquela criança se nem ela mesma ainda desenvolveu. Isso. Então, aquilo ali já vai acarretar um trauma para aquela criança, porque ela não vai conseguir administrar o desenvolvimento psicológico daquela criança, porque ela mesma ainda não consegue administrar nem o dela. Então, vai ser assim digamos assim, uma escadinha, onde ela está desestruturada psicologicamente para ter um filho, aí vem uma criança, aí a criança não vai conseguir ter aquele desenvolvimento maduro que a gente que tem mais idade consegue proporcionar, e aí gera-se, infelizmente, diversos conflitos, inclusive, vindo até a própria violência, como às vezes muitos adolescentes que são mães batem, espancam nas suas crianças, porque não entende, porque ela está chorando, porque ela está daquele jeito. E aí já vem também da estrutura familiar, de os pais anteriores também já não conseguiriam administrar, porque sua filha já é mãe cedo. E aí, gente, infelizmente, é aí onde entra o nosso papel, nos procurem, para a gente poder orientar os meios onde aquela adolescente pode ir no CRAS, pode ir no CREAS, pode ter uma assistência social acompanhando aquela família, para estar ali dando um apoio psicológico, um apoio moral, um apoio material, para as pessoas que são desassistidas, desestruturadas. Em todas as zonas da cidade existem os conselhos tutelares. Somos 7 conselhos tutelares atualmente em Teresina. Ano passado, como vocês acompanharam, abriram 2, né? A Prefeitura de Teresina teve esse empenho aí de abrir mais 2 novos conselhos. E servidores foram convocados para dar suporte? Sim, foram convocados, todos com suas portarias já atuantes. Então, assim, até parabenizo o trabalho da Prefeitura de Teresina, porque eu achei um grande avanço, 2 conselhos tutelares em menos de um ano. 2 conselhos tutelares abertos em 1 ano, né? E a gente pode observar em outras gestões que um conselho tutelar, às vezes, era aberto quase de 4 em 4 anos, entendeu? Então, até pelo crescimento da população, né? Exato. Para cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Na tua opinião, um exemplo, eu confesso um exemplo,
Eu estava morando fora, né? Eu estou praticamente de volta há 4 anos. Quando eu saí do Acre, ia ter a votação para conselheiro tutelar, né? Aí eu cheguei aqui, estou trabalhando esse tempo todo, eu não lembrava. Confesso que eu não lembrava. Lembrei agora porque pintou... E é porque você é uma pessoa bem informada e atualizada, né? Pintou, então, assim, um exemplo. Não é para dar um exemplo bem claro. O que precisa ser feito, né, para ter uma maior aproximação, né, não digo nem das famílias, mas da população do modo geral com o Conselho Tutelar, para conhecer mais esse trabalho, para que, digamos assim, para não ficar, digamos assim, tão esquecido, entre aspas. Olha, eu assim, eu não gosto de contar minhas ideias, né? Para que ninguém cole minhas ideias. Mas a eleição passou, acho que já pode contar. Tá bom. Então vamos lá, mas assim, gente, eu acho que a gente poderia... Mais divulgação. A gente poderia promover ações, certo? Que tipo de ação? As comunidades que são mais afastadas, zonas rurais, por exemplo, não vou muito longe nas zonas rurais. Gente, não custava nada montar assim uma barraca dentro de uma zona rural, sabe? Confeccionar os folhetinhos com o serviço que o Conselho Tutelar oferece. Informação. Convocar as famílias da zona rural. Logo que é uma zona rural, quando você convoca no meio da rua, a comunidade todo dia já comparece, né? Porque ali a gente mora num círculo ali na zona rural. Então, assim, informar para eles, olha, gente, o Conselho Tutelar está aqui para orientar qualquer tipo de serviço que vocês queiram se utilizar do órgão. Então, eu acho que essas ações, elas poderiam ser descentralizadas. De dentro da sede do Conselho Tutelar, ela ir para a rua. Certo? Não só ficar no sinal panfletando, mas de fato montar uma barraquinha numa comunidade, entendeu? Mandar o carro de som, chamar o pessoal para informar sobre por que nós estamos ali, quem somos, para que servimos. Então, acho que a gente só consegue se aproximar se a gente for lá para dentro. Se a gente ficar aqui numa sede, no centro, guardadinho, a comunidade não consegue chegar até a gente. A gente tem que chegar até ela. A gente tem que ser, digamos assim, fazer um trabalho externo e descentralizado. É como eu disse, desmistificar essa imagem, né, que ficou lá no passado, no meu tempo, que o Conselho Tutelar ele só quer mandar no seu filho. Não é isso, não existe isso. Não quer interferir nessa relação entre pai e filho, não existe isso. Não existe isso. Eu gostaria de saber assim, eu acredito que em algumas ocorrências vocês também correm risco. Demais. Vocês têm um suporte da polícia para alguns casos que tem uma violência eminente ali? Olha, como infelizmente os nossos jovens hoje estão aí indo para o lado das facções, né? Então, assim, a gente recebe muitos casos de jovens faccionados, envolvidos com algum tipo de violência, que a gente já sabe como é, né? Então, assim, quando a gente percebe que a ocorrência é uma ocorrência mais grave, que oferece um risco maior, a gente aciona, sim, uma viatura policial, a gente aciona um guarda, para que ele nos acompanhe, né? Porque, como vocês sabem, o conselheiro, nós não temos um colete, nós não temos uma arma, tá entendendo? Nós não temos esse tipo de aparato para chegar numa casa, invadir e retirar uma adolescente, por exemplo, como muitos adolescentes se envolvem com jovens faccionados. Então, assim, a gente não pode adentrar na casa dele, fazer isso, porque não é a nossa atribuição meter o pé numa porta, invadir e tirar um adolescente. Não é a nossa atribuição. Mas aí a gente recorre sempre para uma viatura, para que ele possa acompanhar e até mesmo nos dar uma segurança e fazer aquele trabalho que é dele, para que quando estiver fora, nós damos o suporte para... No caso de algum jovem adolescente que se envolveu com facção, é a família que aciona, pede ajuda? Como é que acontece isso? Olha, acontece de diversas formas. Às vezes é uma denúncia anônima, né? Às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, às vezes é os próprios pais. Olha, meu filho, minha filha saiu, está num lugar assim, assim. Há tantos dias. Há tantos dias. Eu já me ameaçaram que se eu fosse lá buscar ela, iriam me matar, entendeu? Então eu preciso do Conselho Tutelar. É uma realidade hoje de Teresina. Isso está acontecendo em Teresina. Infelizmente. É verdade. Lamentável, mas infelizmente, demais. Então, é uma situação aí complicada, porque como a gente fala, é muito difícil, né? Você ter, já é um BO muito grande, né? Você ir resolver, né? Essas diferenças entre pais e filhos e às vezes também
quando não é nem com faccionado, nem não tem, mas às vezes dependendo também, porque nós temos aqui em Teresina regiões, né, que eu já conversando com policiais, cara, até a gente quando entra aqui já vem preparado, porque sabe que pode ser recebida a bala. Então, existem as regiões que você vai ter que resolver, às vezes até um caso simples, mas que é difícil o acesso, então você também tem que pedir esse apoio, né? Essa situação que você citou é interessante a gente ressaltar que, por exemplo, em algumas regiões aqui em Teresina, mais conhecida como as invasões, né? Quando a gente chega lá, tem um limite do território para você passar, entendeu? Então, às vezes, você precisa, antes de entrar, conversar com alguém para dizer que estamos indo lá para fazer o bem, certo? Para salvar uma criança. Não é para prender ninguém, que nós não prendemos ninguém. Não é para tomar a criança de ninguém, porque, olha, é difícil quando a gente atende essa situação que você citou, uma pessoa que mora numa região dessa maneira, às vezes ela acha, o conselho tutelar já está vindo para tomar meu filho. Se vir aqui eu mato, se vir aqui eu recebo de bala, mas a gente está indo lá para dar uma assistência, para orientar, se ela tiver precisando... Para ver o que pode ser feito, ver né? o que pode ser feito, uma orientação de que forma a criança pode estar doente, a gente poder fazer um encaminhamento para essa criança ser atendida no hospital, está passando fome, não tá na miséria, para a gente poder encaminhar para o CRAS, para ver se tem acesso a uma cesta básica, um auxílio, certo? Então, assim, mas eles não entendem que a gente vai lá para dar esse suporte, esse auxílio para aquela criança. Não é para tomar deles porque eles não têm capacidade de criar, certo? Logo porque não é porque a pessoa é pobre que isso tira o poder familiar dela, não. Esse lance de mistificar, que mistificou da criança, Eliezer, um exemplo, que o Conselho Tutelar vai lá, vai tomar, vai... Não, o que complicou, na verdade, foi porque foi quando começaram a saírem as leis que determinava horários, né? Que você não pode levar, seu filho tem que retornar a partir de hora tal e tal. Então começou a rolar muitas regras, né, para o comportamento e para a acessibilidade das crianças, dos adolescentes estarem em certos lugares em determinadas horas. Então, foi aí que começou, então, portanto, a criar essa imagem, né, do Conselho Tutelar, que, digamos, eram uns carrascos, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque, olha, se às vezes um pai vai para um aniversário, até porque, né? desculpa, até porque a lei não foi feita por vocês, né? Vocês estão apenas para nós somos apenas né? uns zeladores da lei. Isso. Que já até existe. porque, assim, para o Estado, digamos assim, tomar a guarda de uma família é um caso muito extremo. Tem que ser uma violência muito absurda para chegar a esse ponto, né? Não, e também, gente, olha, não é assim o Conselho Tutelar tirou a criança, meu Deus, perdi o meu filho. Não é assim. Se o Conselho Tutelar retirar, ela retirou naquele momento para poder resguardar a criança. Mas é o que você disse, tem todo um processo. Se a criança vai para o abrigo, vai ser gerado um processo, vai ter audiência, os pais vão ser chamados. Aquela situação vai ser discutida para que a juíza possa entender o que foi que levou aquela situação. E de acordo com o entendimento dela e a compreensão dela, ela vai definir como vai ser resolvido, de que forma. Às vezes o pai até mesmo diz, meu Deus, vou perder o meu filho porque já foi para o abrigo. Não, calma, às vezes ali na audiência ela vai esclarecer o que foi que aconteceu. Olha, eu briguei com meu marido e aconteceu isso, ou eu saí porque eu estava trabalhando e deixei meu filho só, aconteceu isso. Então a juíza, ela é sensível às causas. A gente só precisa esclarecer para ter a certeza de que se aquela criança voltar novamente para aquele poder familiar ou para aquela pessoa que estava com ela, que é o responsável, os pais, a gente ter a certeza de que aquilo não vai acontecer de novo. Que a criança vai estar segura. Que ela vai estar segura, vai estar protegida, que aquilo ali não passou de um mal entendido. Tem muitos mal entendidos no Conselho Tutelar. A gente já tem muitas situações que às vezes a pessoa liga, meu Deus, estão acontecendo isso. E quando a gente vai, não é aquilo ali. Vocês vão apurar a denúncia, a gente vai né? apurar, olha, a gente recebeu uma denúncia de que a gente ouviu uns gritos, uma criança chorando muito. Aí ela diz, não, meu amor, é porque meu filho caiu da escada, eu estava louca aqui dentro de casa gritando, entendeu? Meu filho cortou a cabeça, bateu, mas o vizinho já pensa que estava espancando. Aí o que o conselho faz? Ele vai lá e toma a criança, você bateu na criança. Não é assim.
minha senhora, o que foi que aconteceu? Bateu a cabeça? Pois cadê o atestado? Ou melhor, cadê o exame? Cadê? Você levou no médico? Cuidou direitinho do ferimento? Tá tomando remédio? Deixa eu ver as receitas, está tudo bem? Aí quando a gente constata que realmente o que ela está falando condiz com a realidade dos fatos, a gente entende. Então a denúncia foi entendida de forma errada. Então, assim... Eu até sempre digo, eu posso falar de mim, né? Como conselheiro tutelar, que todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, eu acho que de todos os casos que eu atendi, foi muito difícil eu ter tirado uma criança da família. Eu faço de tudo. Eu vou até a última opção. última instância. É isso que eu ia te perguntar. Nos casos que você atendeu, e você que visita, né, com frequência os abrigos, como é que estão os abrigos? Tem muitos filhos que foram tirados dos pais. Como é que estão os abrigos dessas crianças? Olha, primeiro eu preciso dizer que até mesmo para os meus novos amigos que foram eleitos nesse processo, para que antes de retirar uma criança, ele procure todos os meios para mantê-la no meio da sua família, né? Então, sobre essa questão do abrigo, eu acredito que antes da gente retirar essa criança da família, a gente precisa conversar com toda a família, entendeu? Toda a família, né? Para saber se não tem... Para ver saídas para ver com quem ela pode ficar antes de ir. E antes de ir para lá, porque depois que vai para lá é outro processo para retirar, não é tipo assim, abre a porta e vai embora, não, entendeu? Tem todo um processo para aquela criança sair dali. Então, assim, antes de retirar para gerar um processo maior, é muito interessante você conversar com todo o corpo familiar. Aconteceu isso, foi a mãe, pois vamos procurar o pai, ver se o pai pode ficar nesse momento com a criança. Procurar uma avó, um tio. Uma avó, um tio, a família extensa. Então, assim, a gente tem que procurar, dentro da família extensa, uma solução para aquela criança, mas não tirar ela do meio familiar, porque, gente, olha, é um choque muito grande para uma criança quando ela vai para um abrigo, que ela se depara com pessoas desconhecidas. A gente tem que entender que aquilo ali mexe com o psicológico dela. Ela pode não saber expressar futuramente o que está acontecendo, mas futuramente ela pode ter traumas que ela não vai entender, que é porque ela foi retirada, assim, de uma forma... Pode até agravar a situação, Isso, né? vai agrava a situação. Na verdade, pode não, agrava, porque Agrava, né? qualquer pessoa que fica longe dos seus entes queridos fica psicologicamente desestruturada. Até mesmo uma criança e adolescente, ele só não sabe administrar, mas ele sabe sentir tudo o que acontece. Eu gostaria de entrar um pouco agora na eleição antes de ontem, né? Domingo foi renovado esse quadro aí de conselheiros tutelares e a gente faz muita cobertura política aqui e observamos, Ed, que forças políticas interferiram nesse processo, né? Como é que você avalia vereador lançando candidato, disputa por votos, assim, parecia um páreo mesmo, obrigatório daqueles regulares aqui na cidade de Teresina. Qual a sua avaliação da forma como a eleição aconteceu? Rapaz, isso aí é um assunto delicado, viu? Mas eu vou lhe falar. Rapaz, olha, o processo eleitoral do conselheiro tutelar parece que ele serve assim como uma pesquisa. É um parâmetro, digamos, né? Assim, sabe aquela pesquisa de amostragem que tem dos candidatos, né? Certo. Pois é. Parece aquele tipo de pesquisa ali, uma amostragem de um percentual de quanto um candidato ele vai obter de votos. Se você é um candidato a conselheiro tutelar, ele coloca suas lideranças para trabalhar para você, então ele tem noção de quanto aquela liderança vai proporcionar para ele de votos. Vereador já tem noção para o próximo ano. Já tem noção. O próximo ano não é à toa que quando é nas apurações, a maioria dos vereadores e assessores estão lá na frente da apuração. Nosso candidato está com tanto, nosso candidato está com tanto. Então, ele já tem noção que naquela comunidade que ele botou, digamos, 100 lideranças para trabalhar para aquela pessoa, ele já tem noção da quantidade de votos que aquelas 100 lideranças propôs para... Eu posso falar isso porque, graças a Deus e a todos os meus eleitores que ouvem nesse momento, eu não tive corpo de lideranças políticas. Apadrinhamento. Não tive, não. Eu não tive, não. Eu tive a ajuda de amigos,
certo? Que conhece o seu trabalho. Conhece o meu trabalho, amigos que não são políticos, que disseram, Ed, eu votei em você porque eu conheço teu caráter, gosto de você. Até mesmo alguns políticos votaram em mim, mas é porque eles conhecem o meu trabalho dentro da comunidade. Um reconhecimento, como você falou, um reconhecimento de um trabalho, né? Acho que o mais importante, esse deve ser o principal critério. Você conhece a pessoa, ela tem um histórico de luta com a causa, né? Então, assim, tipo, eu vou olhar para você agora, suponhamos que você seja um vereador, você votou em mim, né? Isso não significa que você é meu vereador. Você votou em mim porque você me deu a satisfação. Não, eu não lhe devo satisfação, tá entendendo? Eu não vou trabalhar para você. Eu não sou obrigado a estar fechado com você, eu não sou obrigado a defender seus ideais, eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Muito bem. Agora sim, infelizmente, olha, eu lamento por muitos conselheiros serem usados como fantoches. E eu lamento também dizer que muitos conselheiros, que inclusive foram muito bem votados, não são votos deles. Não são votos de trabalhos feitos para as famílias, para as crianças, para os adolescentes. São apenas frutos de votos de lideranças políticas. Aí não vale, porque a gente não consegue ter noção se o trabalho daquela pessoa está surgindo efeito. Isso. Na eleição passada, eu tive 400 e poucos votos. Eu digo que eu era uma criança imatura porque eu não sabia que acontecia tudo isso. Eu entrei... Você estava ali de boa fé, engajado. Eu entrei no processo eleitoral porque eu sempre trabalhei com jovens cumprindo medida socioeducativa. Eu dava aula para jovens que usavam tornozeleira. Então, eu tinha perfil para participar daquele processo. Mas, quando eu entrei no processo, eu pensava que era um processo só de nós, conselheiro. Quando eu ia para as ruas, que eu via vereador pedindo voto, de meu Deus, e eu não tenho ninguém, o que eu faço? Isso? Tá entendendo? Eu estava perdido, me segue um tiroteio. E essa para se reeleger, você teve quantos votos? Eu tive 823 votos. Dobrou o negócio, muito bem. De muita gratidão, de muito trabalho, por isso que eu agradeço a todo mundo. Olha, muito trabalho mesmo. Então, assim... nenhum político aqui em Teresina vai jogar na minha cara que ele disse você foi eleito porque eu botei sem liderança minha para trabalhar para você. Nenhum vai jogar isso na minha cara, entendeu? Mas só que, infelizmente, eu lamento... Você é exceção, você se sente uma exceção. Eu peço desculpa pelos meus colegas que estão me ouvindo nesse momento aí, mas a maioria já me deu os vereadores de Teresina tudinho, mas ainda não encontraram nenhum dentro daquela Câmara ali que me apoiou. E nenhum deputado que tenha me apoiado. Prime, nós temos aí uma fala do prefeito, doutor Pessoa, que fala a respeito da eleição aí dos conselheiros tutelares. Tem como resgatar para a gente aí? Vamos acompanhar aqui no nosso comando geral. Veja aí. Vieram a mim que eu deveria fazer um chamamento para as pessoas votarem ontem. Eu digo não, porque vai chegar alguém e fazer uma interpretação que eu estou ativando, excitando alguns companheiros nossos. Não dei declaração nenhuma, fui votar como um cidadão comum, não pedi voto para ninguém, votei e fui embora. Portanto, se o resultado for nesse sentido, eu acredito que Vossa Senhoria é um jornalista preparado, não iria jogar algo que não fosse verdade. Foi um trabalho que fizeram, não foi o prefeito, não pedi nem a esposa para votar, nem A nem B. Portanto, um resultado que está me trazendo aqui, que eu ainda não li os jornais hoje, e que eu tenho que agradecer, mas foi de maneira limpa, de maneira verdadeira, de maneira democrática. Até porque é tão importante o conselheiro da infância e da adolescente, porque se botar a mão a politicagem, não prospera. É isso aí. Então tá aí as prefeito palavras. Doutor Pessoa, resumindo aí, Magela, disse que não interferiu no processo. Não interferiu no processo. Até pediram que ele fizesse um chamamento, uma convocação, mas ele preferiu se resguardar. Realmente não vimos notícia do prefeito interferindo. Não podemos dizer o mesmo de alguns vereadores, né? Que entraram mesmo com estrutura e tratoraram na eleição, né? Estrutura mesmo de vereador mesmo, viu? Não foi brincadeira, não. Então, gostaríamos de agradecer a Ed aqui pelo esse bate-papo maravilhoso. O papo está super interessante, mas infelizmente nosso tempo acabou. Temos que ir embora e queremos agradecer a você. E alguma coisa que nós não perguntamos, que você gostaria de falar, ou agradecer, né, mais uma vez, aí aos eleitores que te reconduziram ao cargo. Olha, primeiramente agradecer por estar aqui hoje com vocês. Obrigado pela oportunidade de fala. E principalmente por eu poder passar um pouquinho para todo mundo o que é o Conselho Tutelar. Eu espero aqui a população de Teresina que esteja me ouvindo, eu espero que a gente se encontre mais vezes dentro das comunidades, porque
me disseram assim, quais são as suas promessas para conselheiro? Eu digo, gente, eu não posso prometer projeto não, porque eu não sou vereador não. A única coisa que eu posso prometer é que eu estarei mais perto de vocês e farei mais ações para que vocês tenham mais acesso ao Conselho Tutelar. Pois bem, e assim, gente, agradecer os 823 votos, meu Deus, que todos vocês me derem, acreditaram no meu trabalho. Isso aí, para mim, me fortalece demais, para que eu possa trabalhar mais ainda pelas nossas crianças e adolescentes, para que eu possa me esforçar, me dedicar, para chegar onde eu não consegui chegar. E parabenizar também meus colegas que foram eleitos, não tem problema, aconteceu, mas a gente respeita a forma de cada um fazer a sua campanha, né? Mas eu escolhi fazer a minha assim, fui eleito de forma limpa, não foi comprado nenhum voto, não vai existir um cidadão de Teresina que diga que Ed Carvalho deu para ele R$50 ou R$20, não tem, que se tiver eu quero conhecer, tá bom? Então, assim, gente, e parabenizar a todo o corpo que promoveu a campanha eleitoral para o Conselho Tutelar. Foi bem organizada? Foi bem organizada. Eu confesso para vocês que foi muito bem organizada, assim. Claro que os imprevistos acontecem, gente. Uma urna falha, um processo eleitoral. Gente, é um processo eleitoral. Assim, eu pergunto que algumas pessoas disseram que estava muito distante, o bairro onde ela mora e o local de votação. Não estava não, sabe por quê? Porque na eleição passada tinha eleitor que votava na Zona Sul, na Vila Irmanduz, que botava para votar na Vila da Paz. Tá entendendo? E nesse processo aqui, o que foi que a organização fez? Ela tentou agregar as escolas para a sua própria região, gente. Ninguém aqui de Teresina é eleitor vai dizer que assim, eu moro no Mocambinho, votei lá na Zona Sul. Se ela votou lá é porque o colégio eleitoral dela nas eleições normais é lá. Aí todo mundo tem que votar na sua região. É a base de dados do TRE. É a base de dados do TRE. Agora, se você se mudou para lá, aí foi uma escolha sua, mas era para você ter mudado seu título para lá, para ficar perto de lá. Isso. Mas quem mora no Mocambinho votou na região do Mocambinho, quem mora na Zona Sul votou na região da Zona Sul. Então, assim... Está esclarecido. Foi próximo, ficou as urnas próximas, sim. Parabéns a todos os envolvidos. E obrigado a você, Ed Carvalho, por esse bate-papo.